Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma amaryllis numa toalhinha de lavar. E o texto que eu escolhi está em Salmos, capítulo 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui nós temos o risco que você encontra na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar aqui, ó, por essa parte. Primeiro eu vou usar o pincel 0 e o sépia e vou passar assim, ó, uma linha bem em cima do risco, até o final. Aí, já fiz ali, agora eu vou fazer aqui, ó, essa linha aqui também, aqui, ó, tá? Até o final. Pronto, já fiz aqui a linha de cima com o sépia, agora eu peguei um pincel 0815 da Tigre, mas pode ser um 2, um 4, não tem problema. E eu vou preencher essa área aqui, ó. Aqui, aqui e do lado de cá, aqui. Com amarelo ouro. Agora que eu preenchi, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui com laranja. Aqui. Pode ir puxando assim, ó, um pouquinho pro lado até sumir. Um pouquinho aqui na ponta também. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Aqui, ó, você vem puxando aqui pelo contorno dos dois ladinhos. Até sumir. Aí, agora vamos iluminar essa faixa com um pouquinho do branco. Que vai aqui e aqui, ó, do lado de trás da folhinha aqui. Não é para cobrir todo o amarelo, tá? Esse branco é só para fazer um brilho. Aqui e um pouquinho aqui, ó, bem no meio. Aí. Agora eu vou preencher essas 3 folhinhas aqui com verde pistache. Vou usar um pincel maiorzinho, um número 6, ele tá bem gastinho, então tá fácil para fazer linhas. Ó, tô preenchendo, vou preencher as 3. O risco vai aparecer, porque o pistache é uma cor clara. Agora que eu preenchi, eu vou usar o verde pinheiro para fazer uma sombra. Olha bem, esta ficou por trás daquela, ficou por trás desta. Então, ela vai ficar sombreada. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho, eu vou fazer aqui, ó, no centro de cada uma delas, eu coloquei assim um risquinho. Você pode fazer só isso aqui, ó. Aí, depois, eu vou fazer aqui, ó, do lado de baixo, bem no contorno, um pouquinho de sombra também. Pronto, aquela dali. Agora, esta ficou por trás da flor, então, vai um pouquinho de sombra. O risquinho do centro, que tem que dar uma disfarçadinha. Aqui também. E aqui, ó, eu vou puxar pelo contorno também, esfumando. Aí. Agora essa outra aqui, ela ficou por cima desta, então não posso colocar sombra aqui. Mas eu vou colocar a sombra aqui onde ela tá por trás da flor. Eu vou puxar o risquinho do meio. E vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, desse lado. Puxando pela linha do contorno. Agora eu lavo meu pincel
Eu vou, em cima do pistache, que é uma cor que contém bastante amarelo, eu posso trabalhar com o branco, que fica bonito. Quando é uma cor verde que não tem amarelo, tipo verde pinheiro, você deve trabalhar com um marfim, com erva doce, uma cor que tenha amarelo. Ó, eu tô iluminando, viu como ela deu uma boa desbotada ali? Aí aqui desse lado, venho trazendo essa luz um pouquinho para dentro. Posso até dar uma pinceladinha aqui, ó. Mas só uma pinceladinha para fazer um volume. Não precisa colocar tinta. Agora, desse lado aqui, eu vou colocar um pouquinho mais do branco. Para mostrar que ela tá sobre. Ela não tá levando sombra, ela tá sombreando a de baixo. De trás, né? Que foi muito branco. Então, eu vou voltar com um pouquinho do pistache. E aqui, ó, só limpo meu pincel. Pronto. Agora, eu vou fazer as outras 3 que estão ali do outro lado. Olha, já preenchi. Agora, aqui. Esse cabinho, eu vou colocar aqui um pouquinho de sombra, puxando pelo lado de baixo. Vou colocar um pouquinho aqui também. Puxando pelo contorno de baixo. Agora a folhinha, esta daqui, eu vou colocar a sombra aqui, ó. E o risquinho do meio. Eu não vou escurecer toda essa base, porque ela continua pra lá. Aqui eu vou colocar desse lado, mas quando chegar aqui eu vou deixar para ficar clarinho, porque se eu colocar o verde com verde, vai sumir, então eu vou deixar para pôr a luz. Ó, vou pôr o risquinho do meio. Ela é mais larga, então vou esfumar um pouquinho. E essa daqui, ela tá por trás dessa. Então, até aqui, ela vai ficar com uma sombra mais acentuada, o risquinho do meio. E essa eu posso puxar um pouco mais. Agora eu vou iluminar com branco também. Um pouquinho do branco aqui desse lado, um pouquinho do branco aqui, eu vou pôr um pouquinho aqui. Aqui passei por cima do verde pinheiro, tem que voltar com pistache. Vou deixar a pontinha mais clara. Desse lado, um pouquinho mais claro, porque tá por cima da outra. Aqui tá livre, tá batendo luz. Não tem ninguém encostado. Limpo o pincel do outro lado. Rente a linha do centro, sem passar em cima do verde pinheiro. Coloca um pouquinho mais de branco aqui, porque não chegou no final. Pronto. Lavo o pincel. Ah, tem que esfumar ali. Agora eu vou arrumar aqui, ó, que eu passei o branco em cima do verde pinheiro. Então, vou puxar um pouquinho do pistache. Aí, agora eu vou voltar com um pouquinho do branco. Aí, limpo meu pincel. Aqui, um pouquinho de luz. E eu vou colocar também um pouquinho de luz aqui no cabinho. Pequenininho, bem fininho, mas aqui, ó, coloco no centro e vou fazendo sumir para um lado, para o outro lado. Do lado de cima, onde tem o pistache. Prontinho, bem fácil, né? E agora nós vamos para a flor. Olha, aqui está a Amaryllis que eu fotografei no mercado. Linda, né? A Amaryllis, ela fica com o pistilo assim, sempre virado para baixo. A minha, eu risquei assim.
porque eu queria ela fazendo essa curva, fazendo esse movimento. Então, é lógico que aqui o risco está irreal, mas é a flor. Ó, que linda! Faço sempre isso, viu? Chego no mercado, gosto de passear na ala das flores. E se tem alguma linda, eu já pego para fazer foto. Então, vamos começar por estas três que estão por trás. Eu vou usar o vermelho vivo e vou usar o laranja, porque ela não é uma flor assim... essa é uma amaryllis vermelha, só que é um vermelho claro. Não sei se era a luz lá do mercado, que é aquela luz branca, mas é o que eu tenho aqui na foto que eu vou tentar reproduzir, tá? Vou começar por esta daqui. Começo aqui dentro com o vermelho, vermelho vivo. Aqui, ó, por trás, e aqui em cima do risco. Agora, eu só sujo assim, ó, para tirar aquela linha, né? E vou pegar o laranja e vou terminar de preencher. E esse laranja, eu entro com ele um pouco assim, ó, para dentro do vermelho, para cima do vermelho. Ó, dá uma mesclada. Eu não vou fazer muito detalhe. Eu vou pegar agora um pouquinho do branco no pincel, bem pouquinho. Aqui a gente passou vermelho em cima do risco. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui, ó, pro lado de dentro. E aqui na borda, vou colocar um pouquinho do branco e vou dar uma esfumada para dentro, deixando assim meio que riscadinho. Aqui tá bem úmido, essa tinta vai sumir quase toda. E é por isso que eu tô colocando o branco agora. Se você deixar secar e passar o branco aqui, você não vai conseguir esse efeito. Aí ele vai ficar aquele brancão. E não é o que a gente quer. Ó, tá aí. Eu já vou pegar o pincel zero, o laranja, e já vou acertar aqui, ó, a bordinha. Bem em cima do risco. E não é um risco liso. Então, pode deixar meio crespinho. O risco do lápis estava aparecendo, agora não tá mais. E vou usar um pouquinho do sépia no cantinho para fazer uma sombra. Essa sombra, ela é sombra nessa pétala. Ó, só no cantinho, contornando ali, dá uma esfumadinha e pronto. Agora nós vamos fazer esta aqui. Eu vou colocar o vermelho aqui embaixo. Vou subir um pouquinho. Aqui, que tá por baixo também. Aqui nem tinha tanto. Vou colocar um pouquinho do vermelho aqui na ponta. E agora o laranja vem toda essa área aqui do meio. Você vai colocando laranja e sumindo com ele para dentro do vermelho. Não é para deixar assim, ó, contraste. Tem que sumir. Preenchidinho. Vou passar também um pouquinho do vermelho aqui, ó, em cima do risco. Ele ajuda a cobrir já. E já vou fazer a sombra. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do sépia. Esse daqui, ele tem sombra nessa área, ó. E não é uma sombra muito esfumada não, tá? Ela fica meio marcada. Ela faz essa linha, esse contorno. Que fica bem escuro. Aqui tem um pouquinho também, pouquinho. E aqui, ó, nessa pontinha, e eu cresço um pouquinho. Aqui ficou uma linha muito forte, então eu vou esfumar um pouquinho só. E agora eu vou colocar um pouquinho de luz com o branco também. Branco.
nesse contorno aqui, onde eu tenho laranja. E vou fazer risquinhos assim. Mas eu coloco a tinta aqui. Aí eu puxo pra lá e puxo pra cá. Não é pra pegar o branco e colocar assim, uma pincelada começando de lá ou daqui pra lá. É no meio. Lembrando que é pra ficar bem clarinho, pra ficar só uma nervurinha quando secar. Aqui, um contraste. Desse lado aqui, eu tenho só um pouquinho de branco. Ó, nem vou pôr mais. Agora esta aqui. Começando com o vermelho nessa parte aqui de dentro. E vou puxar aqui, ó, um pouquinho assim pra fora. E vou terminar de preencher com o laranja. Pronto, o pincel tá limpo. Eu já venho com uma pontinha de sépia aqui, ó. Aqui eu vou puxar pra fora nesse sentido. O do meio fica um pouquinho mais comprido. Depois aqui, ó, eu venho sumindo com esse sépia. Ah, aqui também tem uma pontinha. Você viu que aqui tem uma dobrinha? Então, aqui, ó, bem no fundinho aqui. Coloca ali um pontinho e puxa. Agora um pouquinho do branco. Esse branco, primeiro lugar, aqui, ó. Temos duas pontinhas. Na pontinha da esquerda. Você não vai puxar até embaixo, porque a gente tem uma sombra aqui. Então, não deve ficar muito claro. Você viu que eu tô pegando muito pouquinho, com medo de extrapolar aqui a quantidade. E tem uma outra pontinha aqui. Aqui eu posso fazer ranhurinha, ranhurazinha. Aqui também, um pouquinho. Mas aqui tem escuro, ali tem escuro, então tem que ser só uma coisinha. Aí. Agora nós vamos fazer esta daqui, que é a central. E eu vou ter aqui, esse pistilo aqui, ó, depois você olha no risco. Eu deixei bem forte o meu risco para aparecer. Mas essa parte aqui é bem escura. Mas a gente vai colocar o escuro em cima do vermelho. Então, já deixe coberto. Ó, cobri todo o pistilo. Eu vou subir com um pouquinho desse vermelho aqui. E agora eu vou terminar de preencher com o laranja. Eu fotografei diversos tipos de amarilhos lá, cores. São lindas. Eu vou fazer um desenho num pano de prato para colocar a virada, para colocar o botão, que eu achei muito bonito. Então, eu tenho que montar o risco. Agora, eu já vou colocar o sépia. Você viu que aqui tem tipo um quadradinho? É uma coisinha verde que tem aqui. Então, eu vou deixar o espaço. Eu já vou colocar o sépia em volta. E aqui, esse sépia aqui, ó, ele encontra o sépia desta pétala aqui, que ficou por trás. Você vai crescer mais ou menos aqui a 1 centímetro. Desde esse pezinho aqui do pistilo até terminar o sépia. Atrás desse pistilo maior aqui tem uma sombra também, que fica meio reta. Agora, eu vou pôr um pouquinho de branco
Aqui, não é na borda, é aqui, ó, mais pra dentro. Daí, aqui a gente tem uma dobrinha. Você pode colocar aqui, ó. Você só não pode cruzar essa linha. E nem passar em cima, porque se colocar o branco em cima do sépia, vai ficar uma cor meio suja. Aqui vai ficar mais iluminado, ó. Já vou usar o pincel 0 e o laranja e vou fazer aqui um acabamento também. Ele tem uma bordinha que o risco ficou muito forte e aparecendo. Então, eu já vou colocar essa bordinha de laranja em cima do risco para poder cobrir. Aqui e aqui. Pronto. Agora, é esta pétala aqui. Primeiro vermelho de dentro para fora. Eu tenho o risco do meio, já vou passar um vermelhão em cima dele. Aqui, ó, eu vou puxar, deixando assim essas ranhuras para entrar com o laranja. Aqui eu tenho uma dobra, ó. Tá vendo essa pontinha aqui? Então, você puxa aqui, ó. A pontinha é uma referência para você. Deixa um vermelho mais acentuado aqui. Aí, você tem aqui, ó, a pontinha, o risco vermelho grandão. E depois, esse lado aqui, ele tá assim meio dobrado. Então, aqui tem uma área de sombra também. Ó, vai fazer isso aqui, rapidinho. Lava o pincel e vem com laranja terminando de preencher. Primeiro aqui. Segundo aqui. Aqui. E aqui. Um pouquinho do sépia no cantinho do pincel. Aqui, ó, vai ficar escuro. Agora, você vai entrar um pouquinho mais assim, ó, com esse sépia. Vai sumindo com ele dos lados. Esse lado aqui tem laranja, até aqui, ó. Então, você vai fazer assim, meio que contorna ali o laranja. Aqui eu tenho um escuro, né? Um vermelho. Tem um escurinho em cima desse vermelho. Aqui chega a fechar, assim, ó. Aqui, bem na pontinha, também tem um escurinho. E aqui também tem um escurinho. Ó, só apertei o pincel. Agora o branco. Pouquinho aqui. Pode dar uma riscadinha pra dentro, pra não ficar muito liso. Ó. Aqui eu tenho um laranja, então aqui também tem uma riscadinha, uma pinceladinha de branco. Aqui, ó, nessa borda, eu posso colocar puxando nesse sentido. Nem tô colocando exatamente na borda, tô colocando um pouquinho pra dentro. E aqui também, claro. Aqui também eu acho que vou ter que dar uma arrumadinha, ó, porque ficou o risco aparecendo. Onde vermelho, vermelho, onde laranja, laranja. Esta, vermelho, toda essa base aqui. E aqui a gente vai puxar. Esse cantinho aqui, as bordinhas fica bem mais claro, bem com laranja, então. Vermelho aqui. Vermelho aqui. Aqui nessa borda também. Tem até um pouquinho de escuro ali. Pincel bem limpo. Agora eu vou preencher o restante com laranja. Agora, um pouquinho do sépia, bem pouquinho.
Porque aqui a gente tem um sépia que tá praticamente puro. Aqui a gente vai ter uma sombra, mas vai ser em cima do vermelho. Então, é bem pouquinho, porque não pode misturar com esse. Aqui, ó, eu coloco a sombra e eu vou esfumar pra trás. Aqui também, ó. Mas sempre em cima do vermelho. Tirar o excesso ali, porque aqui em cima desse vermelho tem uma sombra. Nesse cantinho aqui também tem uma sombra, ó. Essa sombra aqui, ela faz esse movimento. Coloquei a sombra e vou voltar com um pouquinho do vermelho, porque eu acho que ficou ainda muito escuro. Então, eu volto com o vermelho em cima, o vermelho vai abaixar essa sombra. Ó, ele vai disfarçar. Viu como ficou diferente esse tom desse? Aqui eu tenho vermelho com sombra, aqui eu tenho sombra puro. Sombra, sépia. O sombra é o sépia. Agora vamos iluminar um pouquinho. Essa área aqui do meio que é laranja, tem uma série de ranhuras que começa daqui, ó, da pontinha, e fazem esse movimento. Essa ranhura, ela vem em cima do laranja. E depois aqui nas bordinhas, a gente tem um pouquinho de branco. Aqui, que fica mais gordinho. Aqui um pouquinho. Dá uma esfumadinha. Aqui também um pouquinho. Dá uma esfumadinha. Aqui tem sombra, não pode chegar com branco. E aqui eu vou pegar um pouquinho do laranja. Que você tem um risquinho ali e um risquinho aqui, né? Ó, um pouquinho do laranja e um pouquinho do laranja. Aqui, vou trocar de pincel, vou pegar aquele pincelzinho 0. Vou colocar o verde pistache aqui. Não precisa ficar uma coisa assim muito quadradinha não, tá? Eu só desenhei quadradinho assim pra facilitar. E agora, aqui eu vou fazer com o outro pincel 0, com o pincel filete. Eu vou tentar fazer com o vermelho, tá? E eles vão sair daqui, ó. Nessa área aqui, ó. Praticamente eles somem. Fica até bem escuro. Acho que eu vou fazer com o laranja. O vermelho aqui tá em cima do vermelho. Ah, agora apareceu melhor. Apareceu nada. Ó, o laranja. O laranja tá aparecendo mais. Em cima do vermelho ali não tava dando pra ver. 1, 2, 3, 4. Tem mais um monte de pistilo. Pelo menos 6. Por mais um aqui. Certamente ele vai sumir um pouco. Então, eu vou passar uma linha de sépia do lado. Ó, agora ele não some. Agora, sem fazer aqui embaixo, eles têm um pouquinho de luz aqui, ó, na ponta. Tenta ficar com esse branco em cima do laranja. E o amarelinho quase branco ali agora, que é aquele... Eu vou fazer assim, tipo uma vírgula. E não é muito fininho, não. Vou pôr mais um bem aqui. Aí. E ainda pode iluminar esse amarelinho colocando um pouquinho do branco
Vou colocar assim, ó, mais na ponta. Não vou pôr inteiro. Esse verdinho, ele fica assim, bem sumidinho mesmo, tá? Aqui eu vou trazer o laranja para fazer esse contorninho para cobrir o risco. Aqui também, ó. Onde mais precisa, eu acho que só ali. Tá pronta a nossa flor. Agora a gente espera secar um pouquinho para fazer um fundo. Eu vou fazer um fundo aqui com um pouquinho de diluente. Você pode usar o clareador, o azul hortênsia. Ó, vou misturar, vou deixar o azul hortênsia bem leve. Eu tô com um pincel número 10. Agora, preste atenção. Pouquíssima tinta, só no cantinho e some com essa tinta. Olha aqui, entre as duas pétalas eu sumi com a tinta, eu não passei aqui, eu não trouxe todo o contorno, eu coloquei a tinta aqui, esfumei pra cá, esfumei pra cá, esfumei pra cá. O fundo ficou escurinho e aqui, ó, já sumiu a tinta. Ó, pego mais um pouquinho e vou fazer aqui, ó, só cantinho. Eu não fiz contorno, tá? Só cantinho. O fundo, ele precisa realçar o desenho, não chamar atenção. E sempre pego aqui, ó, junto com o diluente, para não ficar... Ah, por que que eu uso diluente? Para não ficar a tinta na superfície. Se você usa só a tinta às vezes ela tá meio grossa. Aí você passa, ou você tem que preencher, aí vai ficar pesado o trabalho, ou você passa bem na superfície e depois, quando você começa a lavar, começa a sair os pelinhos, né, do tecido que seguravam a tinta. E se ele sai, vai ficar a tinta como se estivesse desbotada. Quando você usa o diluente, ele faz com que a tinta penetre no tecido. Aí você pode lavar muitas vezes que a tinta não vai sair. Você pode usar água também. Só aqui na toalha eu não gosto muito de usar água, porque eu não quero que a água cresça e suje essas beiradinhas. E colocar fita crepe para segurar água, às vezes não funciona. Então, é por isso que eu tô usando o diluente aqui. Poderia usar também o clareador. Ó, aqui um pouquinho, mas eu não vou encher inteiro, não. É de lá pra cá e daqui pra lá. Você viu que o meinho aqui ficou bem branco. O fundo da toalha aparecendo. Prontinho de azul já chega. Eu tô fazendo uma série de toalhinhas para usar um stencil que tem algumas palavras. Aqui eu queria colocar fé. Só que eu achei que aqui não vai dar, vai caber. Eu vou escrever então aqui, vou passar tinta por cima. Vou escrever com esse lápis aqui que ele é mais duro, então ele não vai marcar muito. Eu vou colocar e aqui e agora aqui. Pronto. Agora eu vou cobrir com o sépia, vou escrever com o sépia. Olha, já escrevi. Agora eu vou engordar essa linha aqui, ó.
essa ponta, essa linha e essa parte aqui do E. Eu vou pôr no teu risco, tá? Vou pôr a palavra. Aí, se você quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, não faz. E eu vou pôr, não vou pôr gordinho. Eu vou colocar só a linha corrida. Pronto, acho que tá bonito. E eu posso enfeitar um pouquinho ainda essa palavra com um pouquinho do branco. Uma linha do branco aqui, ó, dentro. Viu? Só uma pinceladinha. Começo no meio, puxo pra lá e puxo pra cá. Não começa na ponta, porque o excesso de tinta vai ficar na ponta. Aqui sim, né? Aqui, ó, começo no meio, pra cima, pra baixo. Que vai terminar sempre numa pontinha fina. Isso, trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Se você quiser fazer numa toalha de rosto, por exemplo, o que você faz? Você repete o risco. Aqui, ó, tenho 3 folhas, eu tenho ali 3 folhas. É só você grudar a flor ali, ela vai ficar um pouquinho mais pra cima. Repetir isso daqui, vai ficar show! E se você fizer, por favor, me mostra, porque eu gosto de ver o trabalho dos alunos. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado!